Sejam bem-vindos ao Sem Rótulo, um podcast sobre a neurodiversidade. Aqui você vai ficar bem informado sobre todos os assuntos relevantes a esse tema. Antes de começar, não esqueça de ativar as notificações. Deixe seu like, que é aquele joinha. Ative o sininho das notificações para você não perder nenhum conteúdo que a gente vai divulgar aqui. E também siga nosso canal. Junto comigo está aqui o Max, o pai do Enzo. Olá, gente, tudo bem com vocês? Então é isso que a Maíra falou, né? Sejam muito bem-vindos todos ao nosso programa. E também não esqueça das nossas redes sociais, Instagram, tá? Vai estar tudo aqui na nossa descrição, para que você não só aqui, mas acompanhe nos próximos episódios tudo que vai acontecer, que vem muita coisa boa por aí, né, Maíra? Com certeza. E o tema do nosso podcast de hoje é um tema pouco divulgado, mas com a relevância enorme. Nós vamos falar um pouquinho sobre as doenças raras. Segundo o Ministério da Saúde, as doenças raras são um conjunto de condições médicas que acomete uma pequena parcela da população, comparado com outras doenças também. Mas não é porque é uma doença rara, ela sempre quer dizer que vai ter um nível de gravidade alto. Existem algumas doenças raras que ela pode ter pouco impacto na vida de pessoas, mas outras já têm um nível de gravidade maior que pode até levar à morte. Quando pensamos e discutimos sobre esse tema, já veio logo em mente o nome da nossa convidada. Tinha que ser ela, não podia ser outra pessoa. A nossa convidada, ela é mãe atípica de uma criança de 8 anos que tem uma doença rara e mãe de mais 2 crianças típicas. Ela é uma mulher forte, batalhadora, destemida, dona de um sorriso largo que encanta todos que estão à sua volta. Ela tem um jeito de maternar doce e leve, que inspira muitas mães e outras mulheres. O que mais me encanta nela é a sua fé inabalável, que mesmo com todas as dificuldades, com todas as situações difíceis que ela enfrentou, ela nunca deixou de confiar em Deus. Seja bem-vinda, Paloma, ao nosso podcast. Já pode chorar. Obrigada. Super bem-vinda, né? Obrigada, Maíra, pelas palavras. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês. Nós estamos muito felizes com a sua presença aqui. Eu tenho certeza que a sua participação vai ser muito relevante, tanto para nós, sim, quanto para todos que estão nos assistindo nesse momento. E com certeza o pessoal em casa já deve estar ansioso, né, para saber um pouco sobre esse tema que, como a Maíra falou, é pouco falado. E a gente queria saber de você. O que é uma doença rara para você hoje? Raro, para mim é a palavra. É o que já diz a palavra. É raro mesmo. B é raro. Ele é uma criança... É aquela coisa que eu sempre falo para todo mundo que me pergunta sobre o B. O B é um caso em 500 mil nascimentos. Ele era meu, ele não era de outra pessoa. Deus escolheu a dele e disse assim, é dessa família aqui, desse pai, dessa mãe. Ele é raro porque não tem outro igual a ele. E o jeitinho dele, quem conhece ele sabe. Ele sabe ser tão carinhoso, mesmo sem dizer uma palavra. Ele sabe ser gentil, ele sabe ser um rapaz, ele é comportadinho, sabe? E mesmo sem ele se comunicar verbalmente com a gente, o olhinho dele nos diz tanto de amor que tem dentro dele. Quem conhece e tem a oportunidade de conviver com ele sabe do que eu tô falando. Tanto que ele é maravilhoso, tá do lado do Bernardo. Então eu digo assim, que ele é assim uma criança rara, tanto pela deficiência que ele tem, tanto por dentro. Ele é lindo por dentro e lindo por fora também, né? Porque é meu, mas ele é maravilhoso, sim. Pra quem não sabe, pode falar. Paloma é mãe do Bernardo. Ele tem 8 anos e tem uma doença rara, que a gente já começou assim falando do B, tão espontâneo. Então, o nosso rapazinho, eu falo nosso porque B também, né, já faz parte já de mim, da minha rotina. Ele é Bernardo e ele tem 8 anos. Paloma, agora sim, fala pra gente um pouquinho, né, sobre você como mulher, né, como mãe. Conta um pouquinho da sua história pra gente. Como é que foi esse namoro, né, até o B chegar? Então, primeiro
eu sou do interior, na verdade, né? Moro 200 quilômetros daqui, que era em Tabocas, mais ou menos 200 quilômetros, né? Sim. E aí minha mãe falou, vai estudar. Aí vim pra Barreiras, na primeira semana que eu cheguei em Barreiras, conheci meu marido, e tô até hoje. Nossa, então essa predestinação já começa daí, né? Eu já conhecia ele antes, mas assim, na primeira semana que eu cheguei, a gente já começou a namorar. Então, dali diante já tem 13 anos. Foi amor à Esse ano primeira vai 14. vista? À primeira vista? Eu digo que sim, que de lá pra cá a gente nunca se largou mais. Então foi. 14 anos. Ela só já esse veio ano. aqui assim, ó, eu tô indo pra Barreira já com... Mas eu já tava assim, já tô de lá tem olho. alguém. Já tava engatilhado, né? Eu tinha 15 anos quando eu o conheci e ele tinha 20. Daí a gente namorou uns 5 anos, né? E assim, desde pequeno eu tenho muita vontade. Eu tinha muita vontade de ser mãe, porque eu tive uma referência de mãe muito forte, que é a minha avó Mariosa, que eu sempre falo dela, eu amo falar dela. E tive minha mãe também muito batalhadora, muito forte, né? Minha mãe é uma mulher muito... eu digo assim que eu herdei o amor maternal da minha avó, mas a força da minha mãe, que minha mãe é muito forte. E eu vim pra cá e conheci meu marido, e começamos a namorar, e depois de 5 anos eu falei assim, vamos tentar. Aí eu tava no último ano da faculdade, tudo, aí eu engravidei. Aí não foi o que a gente esperava, eu tive uma gravidez ectópica, né? O primeiro bebê eu tive que retirar com 8 semanas, porque já tinha rompido a minha tromba, já tava com hemorragia interna e tal. Aí fiz a cirurgia, o tempo de recuperação, tudo certinho como o médico pediu, mas não desistia. Mesmo com uma trompa só, que era muito difícil de eu engravidar, eu tentei novamente, depois do tempo do repouso, tudo. E aí eu consegui engravidar do B. Aí sonho, né? Sonho. Maravilhoso, né? Queria muito e pedia muito pra Deus um menino. Mas eu falava assim, as coisas estão pra mim é tão difícil que vai vir uma menina primeiro, depois eu tenho um menino. No dia que eu descobri que o B era ele, nossa senhora. Você falou que conheceu o seu esposo quando tinha 15 anos. Isso. Engravidei com 5 anos. Depois, Isso. então, você tinha 20 anos. Quando eu quis engravidar do B, eu engravidei. Quando eu decidi isso aí daí, né? Sim. Aí ainda formei com um barrigão de 9 meses quase, mas deu tempo. Enfim, deu tempo, graças a Deus. E aí o Ben nasceu tudo. Minha gestação foi uma gestação tranquila, não tive nenhuma intercorrência. Fiz meu pré-natal todo certinho, né? Acompanhamento certinho. Não imaginava que uma criança poderia nascer com o tipo de deficiência que o Bernardo nasceu. Eu nunca tinha ouvido falar, inclusive, né? E até aí foi tudo bem. Aí no dia do parto a gente foi pro hospital. O Bernardo estava com 40 semanas e 5 dias já, eu esperando parto normal, ele não dava sinais. Era virada de ano. Durante esse pré-natal, teve algum sinal, alguma coisa que o médico sinalizou para vocês, alguma normalidade? Nada, no bebê não. Mas aqueles exames de rotina que a mãe faz, né? Que a gente já sempre tá ali fazendo, dava uma alteraçãozinha de fé, alguma coisa assim, o médico corrigia. Mas nele não, nunca deu. Inclusive, Max, até hoje não dá. Pode virar ele de cabo a rabo, os exames não diz aonde tá. Os exames do Bernardo são normais. São normais. Como o meu, como o seu, como dos irmãos dele. Até hoje eu ainda não descobri o que o Bernardo tem, né? Então hoje o B não tem um diagnóstico fechado. Não temos. Eu ia chegar lá quando e eu na sua visão, esse não diagnóstico, na sua visão de mãe, por tudo que você já vivenciou, é algo que seria fundamental você ter? Já ou foi. hoje já foi? Mas antes Hoje disso, Paloma, fala pra gente assim, como foi no início? Como que você percebeu, né? Que Bernardo não era... Que tinha alguma coisa diferente em Bernardo. Assim, Logo quando ele nasceu, quando ele tinha meses, quando foi que você foi percebendo que algo não estava normal, que você buscou ajuda, né? Buscou ajuda ali pra ver o que é que o seu filho tinha. Eu, assim, pra dizer a verdade mesmo, lá atrás, ele era muito imaturo, digamos. A gente é imaturo, né? 21, nem no colo. Aí a gente leva ele pra casa, eu levei ele pra casa comigo, saiu da maternidade comigo, a única coisa que tinha de diferente dos coleguinhas de quarto dele era ele não pegava no peito, de jeito nenhum ele não pegava. Os coleguinhas tudo mamando e ele não. Aí a gente via que ele dormia muito mais que os outros coleguinhas, ele chorava menos também, né? Mas eu só consegui identificar isso depois, pra mim tava normal. Eu levei ele pra casa, ele nasceu saudável, não teve problema nenhum, intercorrência nenhuma, ficou comigo, teve alta comigo. E aí, com uns 7 dias, eu vi ele convulsionar a primeira vez.
Só que meu marido disse que ele já tinha convulsionado antes, só que ele não falou nada porque ele disse que não sabia, podia ser alguma coisa de bebês, né? Era tão rápido, tão discreto o movimento que ele fazia logo no começo, que você tinha que ficar prestando atenção pra você realmente pegar. Identificar. Tipo, era muito difícil filmar, por exemplo, pra gente levar pro pediatra, né? E eram convulsões noturnas, ou ao despertar. Podia ser ao dia, mas sempre quando ele dormia. Acordava, convulsionava, né? E assim, eu nunca tinha visto uma convulsão. Já vi convulsão, mas não da que o B dava, era de outro tipo, né? A gente via, eu tinha uma tia que tinha, e ela tinha ataques epiléticos e tal, eram bem mais agressivos, e não era ali o caso do Bernardo, né? E eu lembro que uma coisa que me incomodava muito é quando as pessoas perguntavam assim, mas ele se bate? Ele fica babando? Eu era assim, eu digo, não. As pessoas têm aquela noção de convulsão daquelas pessoas, né? Exatamente. Aquela convulsão eu também tinha, mais elevado, né? Só que não era assim. Era uma mexidinha de perna, uma tremidinha de braço, né? Só que aí a gente foi percebendo que... Era sutil. Ele chorava muito, muito mesmo. E a gente sem saber. Aí quando foi um dia de madrugada, acho que ele tava com uns 10 dias, eu consegui pegar uma convulsão do Bernardo no celular, liguei a luz do quarto e peguei. Com 10 dias? Levei ele no pediatra. Ele até então pensando que era gases, né? Cólica. E aí, quando cheguei lá, o pediatra olhou e falou assim, eu vou encaminhar vocês para um neuro. Não precisa se assustar, não precisa correr, mas esse caso aqui é para um neuro ver. Aí ele me deu um encaminhamento e eu fui procurar um neuro. Na cidade só tínhamos uma, na época, lotadíssima. Esperei um mês para ela ver o Bernardo com muita insistência e ele dando convulsão todo esse tempo, todos os dias. Às vezes 2, 3 por dia, um bebê de 1 mês. E você ainda não tinha ideia... Não sabia do que era convulsão. Que se tratava. Isso, um dos nossos objetivos aqui é justamente falar sobre isso, porque durante uma crise que ele teve, vocês não identificavam, e as pessoas pensam que, como Maíra disse, é o se debater e tudo mais. E a diversidade que a gente quer abordar é isso. É isso que a gente quer que você entenda, você que está aí assistindo, que cada criança é de um jeito. O bebê pequeno ainda né? mais, o RN ainda mais. Quando o bebê convulsiona tão pequenininho do jeito que o bebê convulsiona, é uma situação grave. Se ele convulsionou pequenininho, pode esperar que lá vem bronca. Isso eu sei porque os médicos geneticistas e os neurologistas já me alertaram desde cedo. Bebê dessa idade convulsionar não é um sinal bom. Eu já sabia que vinha pedreira por aí, né? Então, a gente começou lá atrás com um remédio. Ela atendeu ele, viu o vídeo e constatou epilepsia. Enfim, inicialmente pensamos que era benigna, né? Ia sumir, alguma malformação ali, mas que ele ia crescendo, ela ia, né? Então, o primeiro diagnóstico foi esse? Epilepsia sem saber a causa. Pelo vírus da herpes. Eu tive herpes na gravidez, eu já tinha antes da gravidez, na verdade. E o meu primeiro diagnóstico foi esse. Ele tem uma epilepsia pelo vírus da herpes ter, né, deixado vamos dizer, um depósitozinho ali dentro do feto, né? E aí, mesmo sem exames, aqui em Barreiras, há 8 anos atrás, aí que não tinha nada mesmo, não tinha. Mesmo sem exames específicos, com a tomografia na mão. Apenas foi constatado. Aí, ela passou o remédio, eu saí do consultório, fiquei chateada pra caramba, porque eu não queria aceitar, né? Eu digo, eu não vou dar o remédio. Eu pensei de primeiro. Só que não tinha como eu não dar o remédio pra ele. Aquilo foi tomando uma proporção que ele dando 2, 3 vezes ao dia, e ele chorava muito. Não tinha como eu não dar o remédio. Eu comecei a esconder ele das pessoas, escondi ele dos meus pais, da minha sogra, sogro, porque eu não queria que ninguém visse, porque na minha cabeça ia passar. Ali, desse 1 mês, 2 ia passar, né? E eu, por muita relutância, dei o famoso Gardenal de primeira para o Bernardo, e aí 3 gotinhas, e ele passou 8 dias tranquilo, sem convulsões. Mas aí quando passou esses dias, ele voltou às convulsões e voltou ainda pior, muito mais agressivas, né? Aí voltei lá, ela ajustou a medicação, passou uma outra medicação que é o Rivotril, né? E piorou ainda. Aí agora ele não comia, ainda convulsionava, porque ele dormia demais, né? Aí eu falei, não, agora eu vou sair, né? Não vou esperar, piorar. Sim. Vou sair com ele, precisava um exame mais, né, específico. Aí fui no meu atual médico, que eu faço questão de falar o nome dele aqui, Dr. Eli Vanderlinden, que é o médico do B desde 4 meses de idade. São os anjos de jaleco? É.
Ele é da família, né? Ele é o pai do B também. O Bernardo começou com ele com 4 meses de vida. Ele é especialista em doenças raras, autismo e distúrbios do sono. Ele tem um filho autista. Aí ele era muito na causa de doenças raras, mas quando ele diagnosticou o filho, ele se especializou mais na causa autista, né? Só que ele atende ainda doenças raras e eu vou dizer, a nível Brasil, ele é top de linha. Defende e elogia muito, porque o doutor Hélio, ele já não salvou, não só o B, mas já salvou eu e o meu marido muitas vezes, junto com o B. E né? no que exatamente? Lembra um pouquinho pra gente. Eu digo assim, convulsionando de madrugada. Pra onde é que eu vou? Eu vou falar com o neuro no WhatsApp. Porque onde é que eu vou aqui? O HO, diazepam não vai dar certo. E ele direcionava vocês. Sim, pelo WhatsApp. Calma, fica calmo. Passou de 10 minutos, a gente vai ver o que é que faz e tal, né? Então, assim, outra coisa que eu digo pra ele, salvou a vida do Bernardo várias vezes. Essa eu acho que ainda foi a maior. Ele receitou canabidiol, a cannabis, a maconha medicinal, quando ninguém receitava. Quando era um tabu, quando todo mundo dizia que era loucura. E ele metia a cara lá, metia o carimbo dele, mandava pra Anvisa pra liberar a cannabis pro B, que foi um dos em Barreiras, eu acho que o B foi o primeiro usuário de cannabis, pelo menos legalmente, que eu sei, né? E com a testa do doutor Hélio, porque não é todo médico, até hoje não é todo médico que quer prescrever, né? Uhum. Então eu digo que salvar a vida do B, ele chegou na hora certa. O B começou a tomar cannabis com 9 meses, né? Prescrito por ele. Depois de 25 tentativas de remédio Brasil. De todos os tipos que você pensar. Parentes e primos de diazepam, tudo que você pensar dentro de medicação a nível Brasil, o B já tentou de tudo. Eu não vou dizer que ele tomou todos, porque varia de marca e laboratório, sim, né? Mas assim, todos os compostos ativos, ele já tentou. E nada parava a convulsão dele. Ele tinha uma convulsão refratária a medicamento, grave. Né? Ele nasceu com encefalopatia epilética grave de difícil controle. E até hoje o que eu sei dele é só isso. Já levei ele em vários especialistas e a gente só sabe esse diagnóstico porque... E também não é um diagnóstico. É um sintoma da síndrome que o B tem. Não é o diagnóstico fechado do Bernardo, né? E qual é essa síndrome que o Bernardo tem? Eu acho que muita gente tá com essa dúvida, assim. O que o Bernardo tem? Qual é a doença rara que o Bernardo tem? O que faz ele, assim, ser único? Maíra, eu vou ser bem sincera pra você hoje. O B não tem nada. Na minha cabeça ele não tem mais nada. Eu já tô muito bem resolvida com isso. Eu não tô mais procurando o que ele tem. Não preciso mais procurar. Ele é assim. Você nasceu de olho preto, cabelo preto? Nasci loiro, cabelo, né? Pele clara, olho escuro. Ele é assim. Eu não vou mais gastar energia, nem dinheiro, nem me desgastar procurando diagnóstico, porque não vai mudar o tratamento do Bernardo. Se eu souber o nome, não vai mudar. O que pode mudar? Prognóstico. Posso saber, a criança tal viveu tantos anos. Não quero saber disso. Eu quero aproveitar o hoje, quero aproveitar o agora. Se surgir o nome do que ele tem, ótimo. Se não, ótimo também. Mas você já buscou muito isso, né? Já. Paloma? Você já foi assim muito atrás do diagnóstico para saber. Mundo acho que já. Acho que todo mundo a gente quer caçar o culpado. Você vamos achar assim... o culpado, o que aconteceu, né? A gente quer... E aí eu errei muito com o Bernardo. Já pedi muito perdão pra ele. Errei muito com o meu esposo, errei muito com a minha família, porque essa busca vinha de mim. Era incansavelmente dentro de mim, sabe? Mas acho que toda mãe, mas é humanamente normal isso aí. Acho que todo mundo faz isso. Mas eu não precisava ter botado o Bernardo pra passar o tanto de coisa que ele passou desnecessário, sabe? Hoje, com minha maturidade, né? É desnecessário. Você idealiza o filho perfeito. Sim. Daí, quando ele nasce, ele tem alguma coisa diferente, você vive aquele processo do luto e fica lá no chão, se arrastando, sabe? E você esquece de viver as coisas boas. Mas é porque eu acho que assim, como você está falando, hoje você já tem um novo pensamento, né? Uma maturidade. Mas antes vou buscar o diagnóstico, eu quero saber o que meu filho tem, eu quero saber o que está levando ele a ter essas convulsões de difícil controle, que todas as medicações, nada faz com que, né, ele cesse essas convulsões, amenize. Eu quero saber o que ele tem para buscar um tratamento para ele ser curado. Você já teve esse pensamento? Já. Cura. Pensava muito em cura. Pensava bastante. Eu cheguei... Aí o doutor Hélio, antes da gente acabar com esse pensamento de procurar, primeiro eu procurei muito, né? O doutor Hélio passou vários exames que a gente podia fazer dentro do que cabia do nosso bolso e descartou que era pelo vírus da herpes logo. Ele logo nos primeiros exames ele descartou e ele falou assim, não é, e ele não tem nada cerebral.
O Bernardo não tem. Ele tem algo genético, microscópico, muito pequenininho e raro. Alguma coisa no corpo dele, algum gene deu defeito e é muito pequeno. É muito pequeno aos olhos, né? Da ciência. Isso. Vamos ver, vamos passar um exame para ele que chama exoma sequencial. Lá em São Paulo. E eu disse, tem que ir lá, e ele disse, não, eles mandam o kit coleta, saliva, né? Você envia pelo correio. R$10 mil o exame há 8 anos atrás. E Você agora, fez? José, oxe, a família se juntou, todo mundo deu um pouco. E meu pai, meu sogro, meus tios, todo mundo juntou, fizemos mesmo sem dinheiro pra nada, porque nessa época eu tinha gastado a infinidade, né? Procurando no que a gente podia, né? E aí fizemos o exame, aí esperando, e o exame era 2 ou 3 meses para chegar ao estado, e todo dia olhando aquele negócio, olhando. E ansiedade, né? O exame veio normal, como se fosse meu. Nada de errado. Daí, assim, nesses anos que se passaram depois desse exame, o Bernardo tá com o material dele tá lá, na clínica que fez. Se, por acaso, o gene que deu defeito, sofreu a mutação, foi encontrado por eles ligam pra gente e falam, identifiquei qual é o gene do Bernardo, descobrimos tal gene assim, assim, assado. E aquele banco de dados ali, do brasileiro, ele fica todos os dias descobrindo mais e mais e mais, porque são milhares no nosso corpo e a gente nunca descobriu tudo, né? Pode ser que vamos ligar? Sim, pode ser que não, nunca vamos ligar, nunca vou descobrir. Por isso que eu parei de... não satisfeita, enfiei o menino no avião e fui parar em São Paulo. Fui falar com o rapaz que laudou, o médico que laudou o exoma dele. Eu digo, como que o senhor vai dizer que isso aqui tá normal? Olha pra ele. Ele não tá normal. Fui lá no doutor Fernando Koch, fui lá. As confusões dele. Ele não tem normal. Eu mostrei os vídeos, mostrei ele pequenininho, mostrei tudo pra ele. Sabe, eu fui lá na USP, no hospital da USP. Eu não paguei consulta, eu consegui uma pessoa, que conhecia uma pessoa lá dentro que me encaminhou e conseguiu essa consulta pra mim. Ele olhou pra minha cara e falou, para de procurar. Meu conselho pra você é, não gasta mais sua energia nem seu dinheiro procurando o que ele tem. Investe em tratamento, investe no bem-estar dele, qualidade de vida, investe em terapia, dá felicidade pra ele. Não gasta seu dinheiro mais vindo aqui ou não vai adiantar. Se for pra você descobrir, você vai descobrir. Ele foi claro pra mim e daí então eu parei. Só que aí começou uma outra saga, que agora eu queria fazer o que o doutor falou. Eu queria entupir o menino de terapia. Isso, Bernardo. Acabei com o menino de terapia. Isso, Bernardo, tinha quantos anos quando você foi lá em São Paulo levar ele nesse médico que te disse isso? Ele já tinha 1 ano e 7 meses. 1 ano e 7 meses. Não busque pelo diagnóstico. Dê qualidade de vida ao seu filho. Foi. Então foi 1 ano e 7 meses essa sua longa angústia. No final ele disse assim, eu laudei certo, tá certo esse exame. Você já tava uma especialista. Tá certo esse exame aí. E aí eu voltei pra casa e comecei a reabilitar. Habilitar, na verdade. Que o Bernardo, eu não falo que eu reabilitei, eu estou habilitando até hoje. Ele nunca aprendeu nada, né? Pouco que ele sabia. Era o pouco que ele nasceu sabendo, é o que ele sabe até hoje. A gente só faz terapia pra não deixar agravar. Entendi. O que é muito válido, né? A gente não deixa piorar o que a gente já tem. Não espero ganhos, nem nada disso, porque eu tenho consciência, tenho meus pés no chão. Sim. Só que naquela época, na loucura, eu digo, vai andar. Mas eu digo pra você, por experiência própria, que às vezes essa loucura, ela tem o seu lado positivo, ela tem como você colher algo bom, porque eu tenho certeza que algumas coisas que aconteceu de positivo, se não fosse essas loucuras nossas, a gente não conseguia. Me rendeu memórias afetivas inúmeras. Impagáveis. Ave Maria, eu nunca, sabe? As memórias que eu tenho com ele, as vivências que eu tenho com ele, que hoje eu não tenho mais, que vai ser impossível ter, que eu vou chegar lá e ainda dizer a vocês por que eu não vou ter mais. Então eu tenho vários vídeos, várias fotos, eu tenho Vixe, mas o B dá um livro. A gente dá um livro bem bonito, uma história bem bonita de contar, sabe? E quem está assistindo com certeza deve estar querendo ler esse livro. E aqui está tão emocionante, está tão, né, que eu esqueci de falar de uma pessoa que ajuda muito a gente aqui, Paloma. Inclusive, eu queria fazer um convite para que você conheça o consultório dela, que é a doutora Manuela Larré. Ela é odontopediatra e ela é especializada em crianças atípicas ou crianças com algum tipo de deficiência.
E você sabe que ir no dentista é aquele trauma que a gente tem, né? Que é adulto. E acaba passando uma criança. Imagina uma criança. Então lá ela tem um consultório fantástico, todo adaptado, não só fisicamente, mas ela buscou a forma certa de lidar com cada uma dessas crianças atípicas, né? Ela trata também criança típica, mas principalmente as atípicas, que ela está, né, preocupada com isso. Ela usa vários tipos de artefatos para que a criança fique mais tranquila. Que, deixa eu lembrar aqui os nomes que ela usa. Sedação com óxido Pronto. nitroso. Especialista é bom por isso. Canabinoide. Eu não vou falar mais errado. Canabinoide. Que na verdade é uma forma de deixar a criança mais tranquila, para que aquilo não seja um trauma. Ou que se pelo menos seja uma coisa mais leve, né? Mas então, doutora Manuela, muito obrigado aí pelo apoio, né? Porque sem essas pessoas a gente não consegue levar isso aqui à frente. Mas a história do B tá arrepiante e vamos continuar nela. Paloma, Bernardo não tem um diagnóstico, né? Não. Mas assim, ele não tem um diagnóstico. Mas assim, quais são as manifestações? Ele tem uma deficiência intelectual, ele tem um atraso motor. Conta um pouquinho assim, para quem não conhece o Bernardo, né? Quais são assim, as características que ele tem? O Bernardo hoje, ele tem o diagnóstico dele ainda é o mesmo, encefalopatia epilética de difícil controle, né? Refratário a medicamentos. Ele tem um atraso global do desenvolvimento, ele é deficiente físico e mental, né? Ele tem uma deficiência auditiva também importante, ele tem uma disfagia grave, né? Na questão da deglutição dele. E só isso. Só isso que ele tem. De resto, interessante. Menina, eu tenho um orgulho danado de falar disso, mas ele funciona todo certinho. Ele faz cocô bonitinho, a gente dá comida pra ele lá certinho. Sabe? Cresce normalmente. Problemas de infecção com ele é raro. A gente tem os problemas respiratórios porque acamado é complicado, né? Ele não diz que ele é 100% acamado, mas ele é acamado hoje, querendo variar com o cadeirante, né? A gente quer que ele seja cadeirante, mas dentro das condições dele hoje a gente tem que se conter com o que a gente tem hoje, né? Que já é muito que a gente tem. E eu tenho muito orgulho de falar que ele funciona super bem. Ele é o mais saudável lá de casa. Ele é super saudável. Então eu digo assim, esse tanto de nome, esses caminhão carregados de cimento que a gente tá aí falando, isso. Eu não vejo nessa gravidade que as pessoas falam, sabe? Eu sei que é grave, mas eu não vejo assim. Às vezes eu vejo uma criança bem menos grave que ele, eu digo, tadinho, sabe? Fica assim no coração apertado, mas às vezes eu vejo até mais. E eu não vejo, que é leve mesmo lá em casa. E assim, a gente... Max, rapidinho, esse nome difícil que Paloma falou, disfagia grave, é uma dificuldade... Então estamos em sintonia, né? É uma dificuldade de deglutição, né? É quando o indivíduo ele não consegue se alimentar pela boca, por via oral, e precisa de uma via alternativa de alimentação, né? Ele não tem condições de levar o alimento, de mastigar, de engolir com proteção, para que ele não aspire, vamos supor assim, para que o alimento não desça pelo lugar errado, né? Então, em vez de ir para o estômago, ele ir para as vias aéreas, né? Que que é perigosíssimo. É perigoso, pode causar pneumonia e outras alterações. Então, ele tem essa dificuldade, né, de engolir. Sempre teve. E ele hoje, qual é a forma de alimentação? Ele não come pela boca? Não, o Bernardo hoje não come pela boca, ele fez a GTT na última internação dele, última e única internação dele, na verdade, né? Graças a Deus. Ele fez a GTT porque ele não ia receber alto mais comendo pela boca. A GTT é a gastrostomia, é uma via alternativa de alimentação. Sonda. É uma sonda, né? O alimento não vai pela boca, ele vai diretamente ali na sonda, que vai diretamente pro estômago. Isso. Tá, mas e aí? A gente falou já um pouco sobre o B, mas e a Paloma e o maridão? Curtem fazer o quê? Gostam de fazer o quê? E conseguem fazer o quê? Porque, por que eu estou te perguntando isso, Paloma? A gente, com certeza, tem várias pessoas assistindo que começam a se identificar com a sua história, que vive, né, a mesma coisa não, mas vive algo parecido. E a gente quer mostrar para ela que nem tudo está acabado, nem tudo está perdido, né, que a vida continua. E principalmente a do B, junto com os irmãozinhos, como é o nome deles? Arthur e Mariana. Bernardo, Arthur e Mariana, eles têm uma rotina, acredito eu, que é totalmente normal, totalmente típica também,
né? E a coisa flui. E como é que é isso aí? Vocês todos, farra, como é que é isso aí? Tem vida social ou é mais tudo restrito? A gente tem a vida social, cada qual no seu quadrado. Quando é do papai e da mamãe, é do papai e da mamãe. Hoje em dia eu já consigo fazer isso. Antigamente eu não fazia, e é normal. Hoje eu consigo. Eu não sei como é que meu marido teve tanta paciência. Quanto tempo você ficou? Eu precisei de uma UTI, eu precisei de uma surra de UTI pra eu me sacudir e dizer assim, poxa, eu tenho que ter vida aqui. De quando aconteceu tudo para você se desconstruir e reconstruir? 5 anos. 5 anos. É. Por que eu estou te perguntando isso? Porque eu já conversei com algumas pessoas, praticamente uma pessoa que eu conversei recentemente, e ela recebeu o diagnóstico do filho de autismo, e ela ficou 2 anos praticamente que ela ficou totalmente perdida. Né? Então, eu queria que as pessoas entendessem isso, que cada um tem o seu tempo e que cada pessoa precisa desse tempo. Eu não digo perdida, eu não fiquei perdida, eu fiquei fissurada nele. Eu só olhei ele, esqueci do resto. Que é outro ponto importantíssimo. Exatamente, não é que eu tava perdida, eu só enxergava o Bernardo, até ele ir pra UTI. Você esqueceu de você? Esqueci de mim. Você esqueceu de você, Paloma, como mulher? A partir do momento que ele nasceu, eu não era Paloma mais, eu era mãe do B. Eu ainda sou mãe do B, mas hoje você se... eu sou primeiro Você Paloma. também é Paloma. Eu sou primeiro Paloma. Hoje você Antes de ser mãe do B. entende que para você cuidar do Bernardo, você precisa estar bem. Isso Você precisa Na ter verdade, qualidade eu de vida, provei né? disso, né? Eu provei. Quando eu saí da UTI, eu já saí assim, vou mudar. Não dá pra ser assim mais. E daí, quando eu provei e eu vi que eu era melhor mãe na versão de hoje, pra ele, que eu não sufocava ele tanto do jeito que eu sufocava, aí eu disse, não. Ainda bem que eu enxerguei. Do pior jeito. Do pior jeito, mas eu enxerguei que tava tudo errado, né? E eu estou conseguindo corrigir. Ainda estou corrigindo. E o que vocês fazem de bom? Fala aí pra gente Oh, ver se a gente pode marcar um churrasco. de um ano pra cá. Ih, o rei do churrasco lá em casa. É o rei do churrasco gaúcho. Churrasco e karaokê. Ah, então churrasco é bom. Churrasco e karaokê. É com ele mesmo. Eu prefiro trazer os amigos pra casa por causa do Bernardo. Que lá eu tenho meu ambiente, eu tenho as coisas dele, eu tenho a cama dele, então tem muita farra lá em casa. E meu marido gosta muito, muito de amizade, de se divertir. Ele gosta muito de sair, de brincar com os amigos dele. Eu sou mais fechada. Não fechada com as pessoas, eu digo assim, eu sou mais De casa. caseira, do que ele, Também sabe? sou. Eu sou. Eu gosto de paz, silêncio, essas coisas, sabe? Também gosto. E ele não, ele é da festa. Da bagaceira. Mas a gente prefere trazer pra casa. Porque assim, eu tenho que entender que a gente é uma família. Hoje eu vou trazer, não, tudo bem. Eu boto o B lá no cantinho, mais afastado, tal. O B não gosta de barulho. A gente respeita isso nele. Ele tem uma sensibilidade auditiva bem importante também. E eu não deixo de receber por isso. Só que agora, ultimamente, a gente quase não tá fazendo em casa mais. A gente agora tá saindo. Tá saindo. Tá bom, Vocês bom que estão vai vivendo, variando. né? Tipo, depois de 8 anos, vocês estão vivendo. Agora, de um ano pra dele, cá, a gente tá casamento de conseguindo vocês. namorar de novo. Porque a gente namorou 5 anos ali e parou, quando o Ben nasceu. Foram Agora no a gente show aí nesses dias atrás que eu vi, vários, né? eu tô indo em vários, não tem noção. Não tá podendo bater um bate-panela aí que eu tô... Eita! Isso é importante. Sabe assim, mas assim, importante dizer que só depois que o home care entrou lá em casa. Eu não sabia que o B tinha direito a home care. Que é isso, gente, que eu não sei o que é. Home care, Maíra, quer definir pra gente? O home É o internamento domiciliar, né? Eu já vi algo, mas eu não tava associando. Ele tem internação domiciliar. Ele tem enfermeira, pediatra, nutricionista, terapeutas que vai em casa ver ele. Ele não precisa sair. Ele Entendi. tem uma assistência em domicílio. Né? Isso. Aí quando Paloma fala isso, sempre tem uma pessoa que está disponível para cuidar dele, Dele. que é uma enfermeira. Ele né? tem. Ela é mais que uma enfermeira. Ela é bem mais. É a segunda mãe do B. E eu fui, assim, antes de chegar a essa, Tamires, que é meu amor, que eu tenho que falar o nome dela aqui, Tamires. Os anjos, né, de plantão. Eu tenho que falar o nome da Tamires aqui. Eu testei várias. E eu sou nojenta. Sou chata mesmo. Não com nada, só com ele. Diz assim, porque o bichinho já não fala, já não diz onde tá doendo. Eu digo, tem que identificar. Então a gente tem que ver tudo, né? Então, se você vê o jeito que a pessoa pega, o jeito que a pessoa... As pessoas fez alguma coisa errada com ele? Não, mas eu não me identifiquei. E aí a Tamires chegou pra mim, era a 8ª técnica que tava indo pra mim já. Eu acho que o homem quer dar assim, eu não aguento mais essa mulher. Aí veio a Tamires, bem quietinha, caladinha, zela do bem na paciência, tem um carinho tão grande por ele e
banha ele de um jeitinho assim tão carinhoso como eu faço, sabe? E aí, assim, eu consegui, a partir da Tamires, sair. Agora a gente tá preferindo sair, porque a gente não saía, do que fazer em casa. Ô, Paloma, e assim, como foi pra você, né? Ao longo desses anos, você adquiriu a confiança de sair e deixar Bernardo com alguém? Antes, você falou que isso só veio depois do home care. Antes é porque você achava que as pessoas não podiam cuidar dele como você tinha medo dele convulsionar e as pessoas não sabiam o que fazer. Mas eu mesmo não, porque como eu te falei, eu nem falei aqui no início isso, mas gente, não foi um balde de água fria. Por exemplo, você, pai de autista, deve ter chegado no consultório e alguém te falou, autista grau tal. Não. Eu não descobri assim. Pra mim foi bem mais fácil, eu descobri aos poucos. Eu fui descobrindo, eu ainda estou descobrindo. Ninguém chegou e falou assim, não vai andar, ninguém vai falar, não vai falar. Não. Até hoje eu não sei. E você acha que isso te deu mais forças? Sim, porque eu sempre achava que ele ia fazer. Administrar, né? Ele ia fazer, entendeu? Às vezes eu falava pro marido, meu Deus podia ter mandado bem o segundo filho, não o primeiro, logo pra cacetar a gente. Meu marido fala, não, é bom é o primeiro mesmo, que a gente já tá com as esporas limpas, sabe? Então, assim, pra mim não foi assim, um balde de água gelada. Foi aos pouquinhos que eu fui descobrindo. E eu digo assim, eu não tinha medo dele, mas as pessoas tinham. Ninguém queria ficar com o B. Eu chegava nos hospitais aqui de Barreiras, ninguém queria atender o B porque ele tava convulsionando. E era uma convulsão difícil. Aplicava com diazepam, aplicava fentanyl não. Esqueci o nome do remédio. Parente de diazepam. E nada parava. Fenitoína, lembrei. E ficou meio que marcado no Bernardo a criança de epilepsia grave. Todo mundo tem medo de atender uma criança dessa porque pode acontecer o óbito na mão daquele médico. O que vai botar? E se botar uma coisa errada? Eu entendo, né? Uma cidade igual Barreiras é pequeno. Não tem tantas crianças igual o Bernardo. Eu acho que não tem, pouca, né? É pouco. Um ou outro se tiver, mas é pouco. Eu já com a vi uma gravidade vez. de convulsão que ele tem. Então, do jeito que os médicos tinham medo, todo mundo tinha medo. Eu já vi uma vez você falando Minha mãe, assim, minha que sogra, todo mundo tinha medo de ficar com ele. que você nem sabe se existe outra criança ou outra pessoa com a mesma condição do Bernardo. Não sei. Eu nunca achei. Já procurei muito. De chegar no doutor Hélio, porque assim, síndromes genéticas, raramente eu tô falando, elas têm traços, muitas delas têm traços clínicos físicos, né? Orelha mais arrebitadinha, nariz mais... O B não tem nada, o menino é a cor mais linda. Coisa mais linda. Ele não tem nada. Galeguinho de olhos verdes. Doutora, olha aqui pra cara do B, olha. Acho que não tem nada de, assim que você... Ele, não. Não tem. O que ele tem é que é um menino lindo, dos Ele olhos verdes e o cabelinho loiro, liso, gente. Ó, É vamos lindo mesmo. mostrar a foto do B? Vamos mostrar a foto do B, porque é lindo demais. Eu tenho muita gente assim, porque assim, Bernardo hoje acabou por ser... Barreiras é uma cidade pequena, tem uma síndrome rara, né? Com todas essas manifestações. Bernardo é uma criança conhecida na cidade. Sim. Queira ou não Todo mundo queira, conhece o B. né? Todo mundo conhece o B, todo mundo sabe que é o Bernardo. Pode não ter visto, assim, que eu acho muito difícil, né? Também nunca ter visto uma foto do Bernardo. Quem é até gente mesmo nova em porque... Barreiras. Só quem é novo em Barreiras. Porque, assim, Bernardo acabou trazendo para você, né? A sua busca pela qualidade de vida de Bernardo, pelo tratamento, por descobrir o que ele tinha. Durante todos esses 8 anos, não tem jeito. Você hoje é a mãe do Bernardo. Você tem uma visibilidade, assim, que a maternidade atípica te trouxe. Tem hora que eu paro Então assim, você é famosa. não para assim nos lugares de... Meu Deus, a mãe do bebê pode estar fazendo isso aqui, gente? Isso. Pode! A mãe do bebê pode Pode isso aqui. sim. Você é a mãe do bebê. Eu queria Fala até, assim pra gente, né? eu queria até aproveitar falando sobre isso e queria ver de você, Paloma por Paloma, né? Com essa questão que você falou, que as pessoas tinham medo, não sabiam como lidar, como se aproximar, porque eu acredito que muitas pessoas possam ter querido se aproximar, mas às vezes não sabia como agir. Qual a visão da Paloma hoje? Se você quiser falar como era antes e como é hoje e o que te fez mudar, pode ser. Mas eu acredito que muita gente em casa deve estar falando assim, como é que eu tô doida para conhecer o Bernardo, eu não conheço, mas como é que eu vou agir com ele? Porque se a pessoa também não conhece, já cria um pouco essa barreira.
E então eu queria que você falasse um pouco sobre isso, para que as pessoas entendessem sua visão principalmente sobre se isso. alguém encontrasse você com o Bernardo e quisesse falar com o Bernardo e com você, como assim a pessoa podia agir? O que eu acho que eu de primeira mão, que eu vou te dizer de imediato assim, é respeito. Respeita a mãe que tá com a criança ali, respeita a criança que tá ali, né? Você vai falar com ele, fala com ele. Mas se a mãe disser que ele não tá gostando, respeita. Se a mãe tá dizendo que ele não tá entendendo, respeita. Porque quem conhece é a gente que tá em casa, né? E assim, às vezes as pessoas estão, ele tá sorrindo pra mim. Eu digo, não tá não. Porque eu sei que ele não tá, sabe? Ele piscou, será que ele tá escutando? Ele conheceu minha voz. Eu digo, não, ele não vai conhecer, porque realmente ele conhece as vozes da lida dele. Ele conhece Maíra, que tá há 6 anos com ele, conhece eu de quando ele nasceu, né? Tem Tamires, pessoas do dia a dia dele. Não vai conhecer, não adianta brincar com ele. Não adianta chacoalhar chocalho no ouvido dele, que ele não vai gostar dessas coisas. Ele gosta de carinho. Se você passar a mão na cabeça dele, ele vai aceitar. Se você conversar com ele baixinho, ele vai, né, aceitar bem. Agora, assim, não adianta chegar e dizer assim, será que ele tá entendendo? Não, não tá. Ele não tá entendendo o que você tá falando com ele. E se ele entender também, ele não demonstra que ele entendeu. Então, tem que cuidar o que você fala perto dele. Diz, coitado, o bichinho. Não gosto que fala assim, porque ele não é bichinho, não. Ele não tem motivo pra gente, né, ter pena do Bernardo. Não, ele é saudável, ele é normal, uma criança como qualquer outra criança. A gente trata dele. Mariana vai na escola, ele vai na terapia, né? Arthur ainda não vai nem nada, mas vai em breve. E cada qual com sua particularidade. Sim. Né? É a neurodiversidade, né, gente? Exatamente não existe isso. ninguém igual. Lá em casa, a gente... Mesmo que você não tenha nenhuma deficiência, que você não tenha nenhum transtorno, que você não tenha nenhuma doença rara, eu, Maíra, sou diferente de você. O dia inteirinho eu lido com isso. Tá aqui, ó, o copo com a dieta do Bernardo, com a sonda. Tá aqui o copo da Mariana com leite, já diferente, né? E tá aqui a mamadeira do Arthur, já diferente também. Os 3. Cada um qual na sua fase. Daqui a pouco o Arthur é copo, daqui a pouco é prato e vai indo, né? Cada qual no seu tempo, né? Então, eu digo assim, o que eu posso dizer que mudou, é que antes eu me esforçava muito. Buscando uma aceitação. A pessoa chegar e dizer assim, olha pra ele aqui, fala com ele aqui. Dá importância que hoje é o aniversário dele. Dá importância pra ele. Hoje é a festa dele. Tipo... É dia das mães, é dia de Páscoa. Os meninos vão ganhar ovo. E eu me importava com aquele ovo. Eu vou comprar um ovo pro bebê porque ele não vai ganhar o ovo. É porque, deixa eu falar o que me veio à mente e você me disse se seria isso. O mais importante hoje, em datas comemorativas, em reuniões de família, o mais importante é não tirar o conforto dele do que seguir os padrões da sociedade, é isso? Hoje mas não era não. Na minha fase, antes da UTI, não era. Eu queria ver a importância que as pessoas davam a ele. Entendi. Você já sentiu algum momento assim que você precisava? Não, eu tenho que inserir Bernardo na sociedade. Faça chuva, faça sol. Eu já quase levei ele pra escola uma vez. Eu tenho que inserir ele na sociedade. Eu queria levar ele na escola. Mas, gente, era tanta convulsão por dia, era tantas, que eu digo, não tem condição de eu fazer isso com ele. Tipo assim, eu vou priorizar o conforto dele do que o que eu quero pra mim perante a sociedade. Eu queria ver isso é mais importante. Eu queria ele vai de uniforme, bonitinho, vivendo tudo que a criança vive. Mas era pra mim. Ele não tem condição de frequentar a escola. Entendi. Ele não tinha antes, nem tem hoje. E a neurodiversidade é isso, né? Assim, não é, você não deve querer enquadrar a criança dentro dos padrões da sociedade, o qual não é que ele não se encaixa, ele não se sinta bem. Você já fez assim alguma coisa assim, não, eu vou para algum lugar, eu vou para algum ambiente, eu vou levar o Bernardo porque senão as pessoas vão olhar para mim e vão dizer assim, tá levando os outros 2 irmãos e não tá levando o Bernardo só porque ele tem uma deficiência. Já, minha irmã, inúmeras vezes eu botei o bichinho pra sofrer dessa forma, porque eu via a necessidade mesmo de... Por exemplo, vou dar um exemplo claro pra você. Eu entupi as festas de aniversário dele, de gente. E ele odeia a festa de aniversário. Ele odeia. Ele passa o aniversário todo com a cara fechada. Enzo, nos parabéns, Enzo gritava, parecia que tava rasgando ele com a faca. O bebê gritava porque ele não conseguia, senão ele pegava a faca e enfiava em mim. Mãe, você tá entendendo?
Então, gente, ó, o que o Max e a Paloma tá dizendo hoje, assim, é que no início dessa caminhada típica deles, eles queriam fazer dos filhos o que todos os outros pais fazem. Como, por exemplo, a festa de aniversário. Qual é o pai que não idealiza a festa de 1 ano da criança, com todos os amigos, com toda a família, né? Todo mundo reunido. Mas hoje eles entendem que aquilo, o que ia ser algo prazeroso para os adultos, era uma tortura para a criança. E era. Então, assim, você precisa entender quem é o seu filho, né? Você precisa entender aquele indivíduo. E você não precisa estar buscando e colocando ele nos padrões da sociedade, o qual não tem um bem-estar para ele. Você não precisa estar buscando a aceitação de ninguém. Exatamente, você não precisa estar buscando aceitação. Você tem que entender o que é melhor para o seu filho, para aquela pessoa da sua família. Não é que ele não sai, ele sai. Mas eu escolho os lugares que ele vai hoje. Porque ele vai agradar ele, né? Hoje, assim, você não vai dizer, não, eu vou levar o Bernardo pro Rio, porque eu vou com meus 2 outros filhos e ele não vai ficar só. Mas você entende hoje que levar ele pro Rio, para um ambiente que tem muito barulho, que vai ser desconfortável, em vez de ser uma situação prazerosa para ele, vai ser desgastante e traumatizante. Eu levei ele faz pouco tempo pro Rio, mas eu levei puramente para mim tentar diagnosticar se ele gostava. E ele odiou. Não vou levar mais. Porque eu não sabia se ele ia gostar ou não. Eu preciso tentar. Eu levo ele pra fazenda do vovô, ele ama. Ele ama a fazenda do avô. Ama. Fica assim, fissurado nas árvores. Então eu sei que ele gosta. Então ele vai de novo quantas vezes eu preciso. Tava lá essa semana, quarta-feira. Entendeu? Então eu tenho que pontuar os locais que ele vai. Hoje você já entende que pro bem-estar dele, você tem que saber o que é bom pra ele e não o que é bom para as outras pessoas. E nem pra mim própria, né? Porque antigamente era eu própria. Ô Paloma, assim, e o que você diria, assim, pra uma mãe que tá assistindo pra gente, né? Que tá assistindo a gente. Uma mãe que tá, assim, no início da busca pelo diagnóstico, tá no início dessa caminhada atípica. Se você pudesse encontrar com a mãe, o que você diria pra ela? Essa é difícil, Maíra, dizer assim, com a cabeça que eu tenho hoje, porque antigamente eu não tinha essa visão também. Não, mas você pode falar assim, o quanto antes ela sacudir a poeira e limpar as lágrimas, mais cedo o filho dela vai reagir. Enquanto ela estiver no chão... Você concorda que hoje a gente vê muitos pais tentando esconder um diagnóstico que ele já sabe? Mas eu escondi. E isso, na sua visão... Já sabia também. Isso é... Mas foi pouco, viu? Foi? Ixi, logo arregacei as mangas e fui pra luta. Foi pouco. Aí você pode esconder. Você tem direito de viver esse momento. Mas não pode durar muito. Sim. Você tem que andar ligeiro. Não dá, porque você vai atrasar seu filho. Não dá pra esconder o filho porque você tá com vergonha de dizer pro tio, pro primo, sabe? Não dá. Não pode atrasar, não pode ser muito tempo extenso, sabe? Isso é real. Então eu digo assim, a primeira coisa que eu falo pra uma mãe que muitas vêm me procurar, o que você fez? O que você buscou? O que você fez tal? Eu digo, olha, eu oriento como eu posso, né? Se for judicial ou de médico, alguma coisa, como eu posso orientar. E eu digo assim, mulher, sacode a poeira. Não fica no chão, não. E eu não sei, para as pessoas, tem pessoas que é mais difícil. Pra mim, não é difícil. Eu chorei a noite inteirinha, preocupada, e de manhã cedo eu tô de boa. Levantei. E o importante, gente, que a Paloma tá falando aqui, não é só com relação ao sacudir a poeira emocional, não. Quanto antes você fizer isso, seu filho ele vai receber tratamentos, ele vai receber a postura, o apoio do médico, e isso vai fazer total diferença lá na frente, dependendo de cada situação. Eu não sei se as pessoas sabem ou não, a criança ela tem direito a tudo que ela precisar pelo Ministério Público. E foi onde eu comecei a busca do Bernardo. Ela tem direito. Vai demorar? Sim, mas se ficar parado também não vai chegar. Tem que ir atrás. Melhor ir devagar do que parado. Não tem advogado. Defensoria Pública. Gente, tem direito. Você sabe, não tem cadeira de roda ainda. Tem meio de conseguir essa cadeira. Eu digo assim, é levantar do sofá, faz rifa, faz qualquer coisa. Dá um jeito. Dá o primeiro passo. Mas mostra pro seu filho que você quer. Que você tem garra, né? Pra ele também querer. Não fica ali mergulhado naquela... Ai, meu Deus, por que comigo? Por que... Você tem que perguntar pra quê? Pra que comigo? O que você quer me mostrar, Deus? Né? Vamos ver o objetivo disso aqui, o que é. Mas, assim, tem a fase do luto e eu concordo com ela, acho super válida, mas não dá pra ficar muito tempo. Não dá pra ficar muito tempo nisso aí, não. E a gente pode, e eu acho muito verdadeiro
que Deus sabe de todas as coisas, isso nós todos sabemos. E, assim, eu tenho total convicção que B não veio na vida de vocês à toa. Ele veio para mostrar muitas coisas, não só para vocês, mas eu tenho certeza que eu, que não era próximo de vocês, mas conhecia a história, muitas percepções, muitas coisas que eu tinha entranhado em mim, eu tirei, porque não me fazia bem. Então, Deus usa essas pessoas para mostrar para os outros que nem tudo está acabado, que nem tudo é lágrimas, que o mundo tem jeito. Porque eu já falei para alguns amigos meus, eu acho que hoje o número de pessoas, de crianças autistas, elas vêm para ver se conserta esse mundo. Porque as pessoas neurodiversas, na sua maior parte, na sua maioria, as crianças, elas não têm maldade, elas, né, são transparentes, e eu acho que o mundo precisa disso, de menos maldade, né? Então, e a gente saber que o problema não é o autista, que o problema não é a criança que tem uma doença rara, o problema é a sociedade que cria esse bloqueio. Então o problema não são eles. Não. Né? O intuito do podcast é exatamente esse, desmistificar tudo isso que o Max está falando, né? E levar para a sociedade, para as famílias típicas também, uma forma diferente, né, de ver, de como que as crianças podem conviver com outras crianças atípicas, né, em sociedade, para que nada se torne um peso, para que esteja uma convivência leve. Paloma, assim, para a gente encerrar, né, o nosso podcast, o bate-papo tá tão bom, tinha tanta coisa que eu tinha para perguntar. Maíra, eu já estava esquecendo de novo, né, mas que a gente não vai poder falar das empresas que estão nos ajudando a gente novamente. Doutora Manuela, nossa... Eu vou falar dentista, que odontopediatra, acho muito comprido, né, Paloma? Nossa dentista aí... Dentista de criança. Dentista de criança. Você que tem sua criança atípica, você que tem sua criança típica, ela está totalmente, né, pronta para te receber, com a maior instrução que eu nunca tinha visto. Uma pessoa tão instruída, né, que está ajudando a gente nesse programa. Muito obrigado, doutora Manuela. E não percam, gente, a oportunidade de conhecer o consultório dela. Queria agradecer também ao Mega 30, né? Roupas de muita qualidade, preço lá embaixo, né? Que é o que a gente gosta, né, Paloma? Desacessível. Festarte. Ó, gente, o Mega 30, Festarte personalizado, que fez nossas canecas, que fez aqui, ó, nosso material, tudo personalizadozinho, né? Para receber pessoas especiais, tá? Como vocês. Tem também o Matuto, que me vestiu hoje, Matuto Lojas. o Mega 30 e Matuto. Matuto estão aí, né? A ONI, a agência de marketing que está nos apoiando também com esse espaço, tá? E quem mais? São só essas empresas que estão nos ajudando. E vamos para o nosso encerramento, né? Porque por mim eu ia até meia-noite. Paloma, o que é que assim você, com toda a sua experiência, com a sua maturidade, o que é que você diria para a Paloma de 8 anos atrás? Vixe, deixou essa por fim. Pra gente encerrar. Eu ia dizer, calma, querida. Respira, querida. Não é assim as coisas que acontecem. Eu ia só dizer assim, tenha calma. Tudo vai se ajeitando, tudo passa, tudo de ruim passa. Tudo. E depois do que acontece de ruim, você percebe coisas que vêm para o bem, né? Igual eu te falei, tive na UTI com o Bernardo, quase perdi ele, quase ele foi embora, graças a Deus Deus deixou comigo. E ali eu entendi, naquela situação difícil, a parte boa do que aconteceu. Eu saí de um luto que eu vivia, que eu não sabia. Meu relacionamento com meu marido melhorou 1000%, porque a gente virou uma família mais sólida. Meus outros 2 menininhos aprendem diariamente a conviver com esse irmão e dar amor pra ele, de forma que a gente não abraça tanto o Bernardo. Antigamente eu ficava focando ele muito, deixava a Marina encostar muito e tal. Hoje não, é como se fosse irmãos normal mesmo, como se fosse uma casa com irmãos típicos mesmo, né? E eu digo que... Ai, me perdi o que eu tava falando, meu Deus. Não, fala pra você há 8 anos atrás. Você tá no espelho aí agora, falando com você mesmo. E assim, além disso, o que eu melhorei? Melhorei minha autoestima, melhorei minha atividade física, que eu não fazia, que é importante pra mim, é importante pro Bernardo também, que eu esteja bem comigo. Melhorei meu relacionamento com quem tá cuidando dele. Melhorei meu relacionamento, né? Meu relacionamento com quem eu achava que não dava importância pra ele, mas dá, que a gente
cria na cabeça da gente, diz assim, a gente é mãe, a gente quer o melhor e todo mundo tem que estar... Não, todo mundo tem sua vida, todo mundo tem seu tempo, todo mundo tem suas coisas pra, né, correr atrás. Eu digo assim, o que eu diria de fato pra mim, de 8 anos atrás calma, tudo vai se resolver. Hoje eu tô em paz, eu vivo uma vida calma hoje, eu tenho calma, eu tenho paz, eu sou feliz, a gente é feliz hoje. A gente não tem mais convulsão em casa, é raro acontecer. Então eu digo assim... Isso era uma coisa que eu ia te perguntar. As convulsões, então? Não tenho. Hoje é bem... Glória. Ele tem, mas é bem pouco em relativo a antes, bem pouco mesmo. Hoje a gente está controlado, com baixa medicação, graças a Deus, e a gente luta para manter ele estável. Hoje a gente quer lutar ele para manter estável, saudável e feliz com a gente, né? Tanto que Deus permitir. Que espero seja muito. Com certeza. Hoje você entende que tem que ser algo que traga a felicidade de Bernardo, né? Nem muito e nem pouco. Tem que ser na dose medida certa, na medida certa, pro bem-estar dele. E não é só o dele não, de todo mundo. Se todo mundo em casa tiver com bem-estar em dia, se feliz, o bem tá feliz. Vai dar tudo bem. É porque vai estar todo mundo leve pra ele, né? Antigamente eu fazia o B, a felicidade do B. Mas se o resto não tiver, se nós todos ele não vai tiver, ele também vai estar ruim. Ele vai não vai estar sentir. bem. E eu demorei a entender, mas eu entendi. E hoje não, hoje assim, é tranquilo, é paz. Então eu digo assim, eu de 8 anos atrás não mudaria nada, faria tudo igual, porque eu precisei daquilo ali pra ser o que eu sou hoje. Faria tudo que eu fiz pelo Bernardo igualzinho, sem tirar e nem pôr. Mas eu precisei passar por tudo isso pra chegar até aqui. E tô aprendendo ainda, não tô dizendo que eu aprendi tudo não, ainda tô aprendendo. E digo pra quem tá começando, passe por tudo isso também, tem que passar. Não tem jeito bonito, não tem jeito fácil, não tem caminho atalho, não tem jeito. Você tem que passar por tudo pra chegar onde você... Num ponto de equilíbrio, que é o que eu tô hoje, ponto de paz. Paloma, eu quero te agradecer imensamente. Eu não tinha dúvida nenhuma que você ia aceitar esse convite, porque eu sei que você gosta de falar do B, né? E assim, é muito importante para as pessoas de casa entender como que é a rotina de uma família que tem uma doença rara, né? Gente, vocês não esqueçam de ativar as notificações, inscrevam no nosso canal, deixe o like, aquele joinha lá, ative também os sininhos para você ficar por dentro de todo o conteúdo que a gente vai estar aqui, né? O que a gente vai estar postando, siga nossas redes sociais, né? Sim. Sem Rótulo Podcast, Maíra Oliveira Fono, Max Leondel, Paloma Bastos. Então a gente vai postar muito conteúdo no decorrer desse tempo. Sim. Né? E assim, eu não tenho nem palavras para te agradecer, porque eu, como pai atípico, me coloquei no seu lugar em vários momentos, você falando. Lembrei de muitos momentos equiparados aí, eu posso dizer. E pra gente, pra mim, principalmente, é transformador. Cada pessoa que eu converso com isso, sobre isso, é transformador pra gente, né? Eu ainda Enzo hoje tem 7 anos, foi diagnosticado aos 2. Então, assim, essa vivência ela é fantástica. Eu não tenho palavras para te agradecer, para dizer o quanto eu saio daqui enriquecido e fortalecido também. E a oportunidade que vocês deram para mim falar, né? Às vezes, a Maíra falou, muita gente na rua conhece o B, mas não sabe de fato o que o B tem. Agora a gente está explicando e as pessoas vão saber conhecer, lidar melhor com ele, né? Porque, assim, igual ela falou, ele é conhecido realmente. Ainda vamos divulgar o pod para todo mundo assistir, viu, gente? Para vocês saberem Assistam. tudo sobre o Bernardo, né? E não podia faltar uma lembrancinha para você, obrigada. né? Claro, da Festart aí para você. Se quiser abrir, pode abrir. É uma canequinha igual essa. Ai, que bom. Para você sempre lembrar do nosso podcast. E aonde você puder falar, né? Que a neurodiversidade, a gente está falando sobre a neurodiversidade, é o que a gente quer, disseminar essa informação para a gente quebrar todas essas barreiras e que todas as pessoas neurodiversas vivam em um mundo leve e sem rótulo, né, gente? Com certeza, totalmente sem rótulo. Podcast. Mande esse link para as pessoas que você conhece, que têm neurodiversos na família, pessoas atípicas, porque com certeza isso aqui vai ajudar muita gente. O que a gente quer é trazer leveza para a vida dessas famílias, gente. E não só para pessoas atípicas, mandem para todas Típicas as pessoas também. típicas também, porque a gente quer que as pessoas típicas informação. entendam e tenham informações sobre a neurodiversidade. Tchau, gente, até o próximo episódio. Tchau.